Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este canal Estudando a Palavra de Deus. Nós vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Separados estão de Deus e carecem da tua misericórdia. Agora nós vemos aqui a misericórdia de Deus, a sua bondade, sua infinita bondade. Para a raça humana perdida, Deus preparou de antemão o teu próprio Filho, o teu único Filho, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o único que seria capaz de efetuar a purificação pelo pecado e apagar a horrível pena que é a morte eterna e o fogo eterno. Nós vamos ler aqui primeiro homicida, capítulo 4 de Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de um tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Porém, Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Olha a diferença, ele trouxe as primícias. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, o Senhor não agradou. Irou-se sobremaneira Caim, descaindo-lhe o semblante. A gente pode ver que naquele momento, quando ele descaiu o semblante, porque a sua oferta foi rejeitada, também a sua pessoa, então entrou no coração dele uma inveja, uma revolta e, por sua vez, um ódio. Um ódio muito grande. No versículo 8 do capítulo 4 diz assim: disse Abel a Caim. Não, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos no campo. Quer dizer, Caim convidou Abel. Caim estava com o coração cheio de ódio, com o intuito de matar Abel. Aí ele convidou Abel para ir ao campo com ele. Abel, tão inocente, Caim cheio de ira, foi com ele para o campo. Sucedeu que, se levantando Caim contra Abel, seu irmão, o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele, cheio de ira, respondeu: não sei. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Disse Deus: que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama agora da terra a mim. Portanto, és agora maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber o sangue do seu irmão. Agora nós vamos ver aqui outra coisa terrível que entrou no pecado, que entrou no mundo. Outros pecados terríveis que entraram no mundo, a corrupção do gênero humano. Nós vamos ler agora Gênesis capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos
os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas as mais belas lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, seus dias serão 120 anos. Agora eu quero dar uma explicação aqui. Os estudiosos da Bíblia, eles falam, que aqui está falando filhos de Deus, hein? Aí eles falam que os filhos de Deus são da linhagem de Sete. Sete é filho também de Adão. Sete, o primeiro filho de Adão, o primeiro filho de Sete, que é filho de Adão também, quando ele teve o primeiro filho, ele invocou a Deus e consagrou a sua vida a Deus. Olha a diferença. Ele invocou a Deus e consagrou a Deus. Daí, os estudiosos da Bíblia, eles acham que aqui quando falam filhos de Deus, são da linhagem de Sete. E quando fala filhas dos homens, são da linhagem de Caim, aquele a quem ele amaldiçoou. Quer dizer, os filhos de Deus da linhagem de Sete eram abençoados que conheceu a Deus. As filhas de Caim, da linhagem de Caim, era uma linhagem amaldiçoada, porque Caim foi amaldiçoado por Deus. Então, ora, naquele tempo havia gigante na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as filhas dos homens, então a filha dos homens aqui é da linhagem de Caim. Caim é amaldiçoado. E deram-lhe filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Quero dar mais uma explicação aqui. Ora, Deus não agradou desta união dos filhos de Deus, que eram da linhagem de Sete, que conheceu a Deus, linhagem abençoada. Uniram-se as filhas dos homens, Caim amaldiçoado. Então, o filho dos homens uniu-se às filhas de Caim, as filhas de Caim mesmo, que era amaldiçoado. Então, Deus não se agradou desta união. Deus, isso foi tão abominável diante de Deus. Deus caracterizou esta união descontrolada, vamos dizer assim. Uma união abominável diante de Deus, que Deus caracterizou como corrupção. Como corrupção. Está vendo? Outra coisa que eu quero falar também. Então, os gigantes que nasceram daquela união, gigante é como se fosse uma maldição de Deus sobre aqueles homens que eles não eram normais. Porque os gigantes eram homens terríveis, homens de renome na antiguidade. Eles eram valentes, eles eram terríveis, violentos, não respeitavam ninguém, eram homens terríveis cujo coração eram cheios de desígnio maldoso. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor:
Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, como também todos os animais. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé era um homem justo, íntegro, aos seus contemporâneos. Ele vivia no meio dos seus contemporâneos, mas ele não se contaminou. Noé andava com Deus. Agora vou dar mais uma explicação. Gente, é lindo os desígnios de Deus. Olha o plano de Deus, coisa mais linda. Deus preservou Noé no meio daquela geração corrupta. Deus preservou Noé. Sabe por quê? Para conservar a raça humana e também os animais. Aliás, conservar não. Preservar a raça humana como também os animais. Porque Deus ia acabar com toda a raça humana. Ia ficar sobre a terra somente Adão com a sua família. E os bichos iam desaparecer todos. Iam morrer todos. Então, o que Deus fez? Preservou Noé para a preservação da raça humana, preservação de todos os animais. Não é lindo o desígnio de Deus? Coisa linda, maravilhosa. Meu Deus! Noé tinha 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Agora no versículo 11 do capítulo 6, vamos continuar. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que a terra estava corrompida. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi pôr cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Falou com Noé, versículo 14 do capítulo 6 ainda. Faz uma arca de tábua, se preste, fará compartimentos. Agora versículo 16, parte B. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Creio eu que o terceiro seria para a família de Noé, que não era tão pequena. O segundo seria para os animais limpos. O terceiro seria para os animais imundos. Agora nós vamos ver aqui. Capítulo 18, versículo 6 ainda. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e a mulher de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, de 2 a 2, de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para conservar vivos contigo. Leva agora o versículo 21. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo que Deus tinha mandado. Agora nós vamos ver aqui embaixo, um outro versículo, que diz assim. O versículo, agora nós vamos para o versículo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa,
porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levará contigo 7 pares de cada espécie. E dos animais imundos, 1 par, macho e fêmea de cada espécie. Agora nós vamos ver aqui. Versículo 6 do capítulo 2. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Agora nós vamos olhar aqui. Versículo 11 do capítulo 7. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Meu Deus! Versículo 12, houve copiosa chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. As mulheres dos seus filhos. Ele e todos os animais, segundo as espécies, entraram com ele para a arca. Então aqui nós vamos ver o capítulo 17, do versículo 7. Durou o dilúvio 40 dias e 40 noites. Cresceram as águas e levantaram sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Ou seja, chovia copiosamente, as águas iam subindo, e a arca também ia subindo. Depois ela ficou por cima. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra. Cobriram todos os altos montes que haviam debaixo dos céus. Agora o versículo 22 do capítulo 7. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreram. No versículo 24 do capítulo 7. E as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Eu vou dar uma explicação aqui. Olha, as águas choveram copiosamente, as águas do dilúvio, 40 dias e 40 noites. Depois, quando encerrou o dilúvio, continuou ainda 150 dias Noé dentro da arca, esperando as águas baixarem até que houvesse terra seca. Entenderam? Agora, capítulo 8 de Gênesis. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos, Vamos ver aqui. Fecharam-se a fonte do abismo, e também as comportas dos céus, e as copiosas chuvas do céu se deteve. Nós vamos ver aqui no capítulo 6, do versículo 8. A cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se a água teriam já minguado sobre a superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar onde pousar, tornou-se para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu-se consigo na arca.
Esperou ainda outros 7 dias. De novo soltou a pomba. À tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. A sabedoria de Deus dando um instinto para a ave, né? Ela voltou só para dar aquela folhinha verde, porque não entendesse, havia terra seca que já estava vendo Eva. Aí ela voltou. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Agora nós vamos ver aqui. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca contigo, tua mulher, teus filhos, as mulheres de teus filhos e todos os animais que estavam contigo. Saiu Noé com os filhos, sua mulher e as mulheres de teus filhos. Saiu também todos os animais que estavam com ele na arca. Então levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre a terra. E o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o homem é de mau desígnio do seu coração desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir o ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, e dia e noite. Eu vou ler um texto aqui, no lugar que fala. Abençoou Deus a Noé e seus filhos. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchi a terra. Por pavor e medo, por medo de vós, virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, as vossas mãos virão a ti. Olha que Deus tremendo em sabedoria. Lá no Jardim do Éden, Deus colocou Noé para cuidar dos animais que ali estavam, para guardar a terra, guardar o Jardim do Éden, cuidar dos animais. Então havia amizade de Adão entre os animais. Adão pôs nome em todos os animais. Não eram ferozes. Depois do pecado de Adão, os bichos todos tornaram-se ferozes. E agora o que está falando? Por causa do pecado, né? Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais. Agora Deus aqui está falando que os peixes do mar nas mãos serão entregues. O peixe do mar nas mãos serão entregues. Falou com Noé, né? Olha a sabedoria de Deus. Sabe por que os peixes? Olha, o pescador, quando ele joga o anzol com a isca na água para pescar, o peixe vem e vê a isca. Quando ele abre a boquinha para pegar a isca, o homem puxa o anzol e traz aquele peixe para si. Por isso que Deus falou aqui, que os peixes serão entregues na mão do homem.
E Deus disse: tudo que se move e vive, ser-vos dá para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E Deus ainda falou mais uma vez: mas sede fecundo, multiplicai-vos, povoai a terra. Sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e povoai a terra. Disse Deus a Noé, a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves como os animais domésticos. Vamos ver aqui. Está quase terminando a gravação. Então Deus falou com Noé que tipo de sinal que daria para que Noé soubesse como seria essa aliança. Disse Deus: esse é o sinal da minha aliança para convosco. Porém nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Que não acabaria mais com a terra, né? Sucederá que quando eu trouxer na nuvem sobre a terra, nela aparecerá o arco. Então Noé, vendo o arco, aquele arco é a aliança que Deus fez com o homem, que nunca mais ele ia acabar com a raça humana, morrendo todos pelo dilúvio, né? Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. O vídeo ficou um pouco comprido, porque é muita explicação, né? Mas tudo bem, graças a Deus que ficou um estudo mais ou menos completo. Graças a Deus. Então eu gostaria de fazer um pedido. Dê um like. Ative o sininho para notificação. E também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam estudar conosco a palavra e aprender a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ontem eu deitei mais cedo. Agora eu vou ver aqui como ficou esse estudo aqui, meu Deus do céu.